Você está entrando no ramo da luthieria e não sabe quais as primeiras ferramentas que você deve adquirir. Então fica nesse vídeo que eu vou lhe mostrar qual a primeira ferramenta que você deve adquirir no seu arsenal. Olá, eu me chamo Marcos Lima e seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou luthier e nesse vídeo eu vou lhe apresentar a primeira ferramenta que todo luthier deve ter. Todo, sem exceção. Essa não é uma ferramenta que faz parte diretamente do processo de construção, mas sim do processo de armazenagem de todo o material utilizado na luthieria. Eu estou falando do desumidificador. Quem acompanha o meu outro canal já deve ter visto um vídeo eu falando sobre o desumidificador. O desumidificador é uma ferramenta extremamente importante na luthieria. É com ela que você vai conseguir estabilizar toda a madeira que você utiliza no violão, no cavaquinho, na viola, seja em qual for o instrumento. Para isso você utiliza de uma câmara seca. Na verdade, é um local fechado em que você controla a umidade dentro dele, para que a madeira se estabilize e não sofra com as variações de umidade. Atrás de mim você está vendo o meu quadro de ferramentas e ele está pendurado em uma das paredes da minha câmara seca. Eu fiz ela de madeirite e pinos. Eu fiz a estrutura como se fosse aquelas paredes americanas, sabe? Você faz a estrutura de madeira e vem com chapas fechando. Esse foi o método mais simples e rápido e barato que eu consegui para poder fazer a minha câmara seca aqui dentro da minha oficina. Eu não queria construir de lajota ou gesso porque eu sabia que não era algo que ia ficar fixo aqui na oficina. Eu sabia que isso aqui mais cedo ou mais tarde ia sair. Então fiz ele dessa forma para que ele no futuro já saia. Tanto é que eu estou fazendo algumas reformas aqui na oficina, aqui na minha casa, e eu vou construir uma câmara seca agora fixa, inclusive num lado um pouco mais externo aqui da minha oficina, para poder armazenar as madeiras, ter um local adequado para eu guardar os meus materiais com umidade controlada. Bom, Marcos, mas por que o desumidificador é tão importante assim? Bom, nós trabalhamos com madeiras, na luthieria, né? Nós trabalhamos com madeiras em espessuras muito finas. Aqui eu tenho um tampo de aberto. Esse tampo ele vem dividido em duas partes, né? Depois eu falo porque que normalmente as madeiras, tanto de fundo quanto de tampo, são divididas em duas partes, mas cada parte dessa ela tem em torno de 5 milímetros de espessura. Já é uma espessura muito fina para uma peça tão grande. Aqui ela está medindo em torno aqui de uns 55 centímetros por 22, alguma coisa assim. Então essa aqui já é uma espessura extremamente fina para uma madeira tão grande, né? Um pedaço de madeira tão grande. E o tampo, por exemplo, que são utilizadas normalmente madeiras macias, madeiras de densidade muito baixa, elas se contorcem com a umidade muito facilmente, muito facilmente. Agora, se você colocar, por exemplo, um braço, né? No caso isso aqui é um cedro rosa, uma peça dessa aqui não vai sofrer com umidade drasticamente, ela não vai empenar, ela não vai acontecer muita coisa com ela nesse estado aqui, né? Mas a câmara seca ela agiliza também no processo de secagem da madeira. Se você tem uma madeira que você ganhou, que você adquiriu para cortar futuramente, você pode armazenar ela dentro da sua câmara seca para poder agilizar o processo de secagem. A umidade ideal para o armazenamento de madeira para luthieria é em torno de 40% de umidade relativa do ar. Por quê? Aqui no Brasil nós temos diversos climas, diversas variações de umidades e temperaturas, e
uma madeira que não está estabilizada, quando ela começar a trafegar, por exemplo, se você vende o seu violão para um músico que viaja muito, ele pode ter problemas gravíssimos no instrumento por falta de controle de umidade na hora da construção. Ele pode vir a rachar, tanto fundo, tampo já não é tão comum, mas fundo ele pode vir a rachar. O tampo ele pode se deformar, o fundo também pode se deformar, ele pode criar algumas ondulações ali que provavelmente você não vai querer que aconteça. O braço também, no momento da construção, aqui no bloco, tranquilo, mas no momento da construção, o braço ele começa a ter uma espessura menor e você precisa de um trabalho mais fino, digamos assim, no braço. Então ele vai começando a perder material e ele vai ficando cada vez mais suscetível às variações de umidade. Bom, Marcos, então por que isso acontece? A madeira ela é um material higroscópico. O que isso quer dizer? Ela absorve a umidade que está no ar. Na verdade, o termo higroscópio se refere a materiais que têm a capacidade de absorver água, independente do meio que se encontra. E a madeira ela tem essa característica de absorver a umidade que está no ar. Então ela começa a aumentar de tamanho quando a umidade está muito alta e começa a retrair quando a umidade está baixa. Ela perde água, né? Ela tenta sempre se igualar à umidade do ambiente. Certo, Marcos, mas você falou um monte de coisa aí e aparentemente não é tão importante. Acredite, é muito importante. Se você está com um fundo, por exemplo, de um jacarandá e você já deixou ele na espessura ali de 2,5, 3 milímetros, não sei como é o seu projeto, e você não tem desumidificador. Você está num tempo relativamente seco, ali variando a umidade entre 50%, e do nada chove. A umidade vai para quase 100%, e em menos de algumas horas, a madeira ela muda totalmente de tamanho, muda totalmente a sua estrutura. Isso faz com que ela empenhe, com que ela sofra torções, com que ela possa rachar quando ela voltar, quando ela retrair. O que acontece também, por exemplo, em casos em que a umidade relativa do ar está muito alta e do nada a umidade baixa muito. Isso acontece em alguns locais do Brasil. Aqui na minha região não é tão comum, aqui é uma região um pouco mais úmida, então isso fica meio que equilibrado aqui. A umidade, como ela está sempre ali girando em torno de 60% a 80%, então ela sempre fica ali no meio termo, a não ser em dias de chuva. E isso eu estou falando apenas de materiais que estão armazenados. Em violões que já estão prontos, se você, por exemplo, se você constrói seu instrumento em uma época de chuva, em que a umidade está alta, você vai construir seu instrumento, ele vai ficar bonitinho, vai ficar todo top. Na hora que a umidade relativa do ar cair, ele vai começar a retrair. E os maiores pontos de retração são o tampo e o fundo do instrumento. Então eles vão começar a retrair, e se ele não houver espaço para ele retrair, ele vai rachar. Por quê? O tampo ele está preso às laterais, certo? Há uma emenda no meio, com um reforço, no caso do fundo. Então, quando ele retrai, os dois pontos mais fortes são o meio e as laterais. Entre esses dois pontos, pode acontecer uma ruptura. Já aconteceu comigo quando eu construí o meu primeiro instrumento e já percebi também em alguns outros instrumentos. Eu já perdi um fundo também por causa disso, em que de um dia para o outro ele se contorceu de uma forma que estava inutilizável. Então
naquele momento, aquele fundo já não prestava mais. Ele pode sim, isso acontece, tá? Principalmente se o corte da madeira não for radial. Em um outro vídeo eu vou explicar como são os cortes de madeiras, mas se a madeira não tiver um corte radial, se tiver um corte tangencial ali, mais ou menos tangencial ou muito tangencial, vai acontecer torções muito graves no seu fundo, na sua lateral, enquanto você estiver construindo, e vai ser irreversível. E o mesmo pode acontecer quando o instrumento já está pronto. Se você entregar ele, um instrumento pronto em que a umidade estava, quando você construiu, a umidade estava muito alta, vai acontecer dele rachar, dele acontecer alguma torção, algum problema em que talvez seja reversível e te dê uma mão de obra absurda para poder consertar esse instrumento de volta, né? Bom, e agora você deve estar se perguntando, o que é um desumidificador? Um desumidificador é uma ferramenta para tirar a umidade do ar. Como que ela tira a umidade do ar? Condensando a água que está no ar. Atualmente são utilizados dois modos para poder tirar a umidade do ar nos desumidificadores. Os desumidificadores mais baratos utilizam pastilhas Peltier. São pastilhas que, quando ligadas na energia, um lado esfria e um lado esquenta. É obviamente que o lado que esquenta sobrepõe o lado que esfria. Mas se você conseguir resfriar o lado que esquenta, você consegue temperaturas extremamente baixas no lado contrário. Com isso você consegue condensar a água que está no ar. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, no copo de cerveja, no copo de refrigerante, quando você coloca o líquido gelado lá dentro. Principalmente se o copo for de alumínio. Com essas pastilhas Peltier, você consegue condensar a água que está no ar e fazer com que ela goteje dentro de um recipiente. É o que acontece hoje nos desumidificadores aí mais baratos, que tem uma capacidade de desumidificação não tão grande, ali por volta de até 1 litro por dia. Tá? Desumidificadores que têm uma capacidade de desumidificação bem maior que essa, normalmente utilizam um sistema de condensação parecido com um sistema de geladeira. Você vai ter um líquido ou gás que vai resfriar uma tubulação e essa tubulação vai condensar a água que está no ar e fazer com que ela goteje no recipiente. A vantagem desse tipo de desumidificação é que você consegue fazer ela em grandes proporções apenas aumentando a área de contato com o ar, né? Apenas aumentando, por exemplo, a espiral ou a tubulação em que vai receber o líquido ou gás para poder resfriar. Com isso você consegue um desumidificador mais compacto e que tem uma eficiência de desumidificação bem maior do que os outros. Normalmente nos desumidificadores tem na sua descrição para qual o tamanho de área que ele consegue abranger. Geralmente essa área é calculada em metros cúbicos, basta você calcular a área em que você vai colocar o seu desumidificador em metros cúbicos e adquirir o que você precisa, certo? Não aconselho você colocar um desumidificador na oficina inteira, até porque vão ter partículas aí como pó de madeira, serragem, essas coisas que vão atrapalhar a desumidificação, vão grudar tanto na espiral quanto na pastilha Peltier e vai atrapalhar o contato com o ar e diminuir a capacidade de desumidificação do seu desumidificador. Então é aconselhável que você tenha, nem que seja um guarda-roupa velho, um armário velho ou um pequeno quartinho como eu fiz, para poder desumidificar aquele ambiente. E ele deve ser praticamente selado, deve ter apenas alguma vazão de ar pequena, não precisa ser totalmente vedado, mas pode ter pelo menos a fresta da porta, algumas coisinhas, alguns locais, pequenos locais para a entrada de ar. Mas ele não pode ter entradas de ar muito grandes, porque você não vai conseguir desumidificar o local e controlar a umidade lá. Se o seu desumidificador não tem um higrômetro, tanto para marcar qual a umidade que está no ar, quanto para poder fazer o chaveamento, desligar e ligar quando necessário, você adquira um
um higrômetro, nem que seja pequenininho, você compra aí na China, R$5, né? Eu tenho um pequenininho aqui, para você ter uma base ali. Ele não precisa ser totalmente preciso, mas para você ter uma base da umidade relativa do ar e se você precisa estar com o desumidificador ligado ou desligado no momento. É muito interessante também que o local onde você vai colocar o seu desumidificador, a sua câmara seca, tem espaço suficiente para você colocar pelo menos os instrumentos que você está construindo lá dentro. Não é interessante também você deixar os instrumentos que você está construindo e que eles não estejam totalmente finalizados do lado de fora, né? Então, pelo menos um espaço para guardar 1 ou 2 ou 3 instrumentos é muito bom para você ter uma constância no seu trabalho e evitar perder um trabalho de meses e meses. Eu não vou indicar nenhuma marca de desumidificador aqui, até porque todos os desumidificadores têm esse funcionamento muito parecido. Não tem nenhum circuito muito rebuscado para poder queimar ou alguma coisa assim. A única coisa que aconteceu no meu desumidificador foi que a fonte original dele queimou, eu tive que comprar uma nova fonte e você deve estar muito atento, por exemplo, no caso de desumidificadores que utilizam a pastilha Peltier. Porque esses desumidificadores eles têm entrada de positivo certinho. Se você trocar, você queima ele, explode e você perde o seu desumidificador, certo? Então você deve tomar bastante cuidado em relação a isso, certo? Então isso era tudo que eu tinha para falar sobre o desumidificador. Eu acho que não deixei nada para trás, mas se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso, deixe aí nos comentários, vou ter o prazer em responder você. Quem sabe no vídeo ou no comentário. Então me despeço aqui, eu deixo aquele forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!